Bom, então a gente viu a contração muscular, né? Agora a gente vai ver como que acontece o relaxamento muscular. Durante a contração muscular, uma fibra muscular ela está despolarizada, ou seja, ela está ativa. Para o relaxamento muscular, quando a despolarização da fibra termina em mais ou menos de 5 a 10 milissegundos, a concentração de cálcio intracelular ela cai rapidamente e isso faz com que ocorra então o relaxamento. O transporte ativo de cálcio contra o gradiente de concentração continua então até que a concentração de cálcio restante no fluido, né, intracelular que banha os miofilamentos atinja então um nível muito baixo de repouso. E aí então os filamentos de actina e miosina retornam ao repouso, ou isto é, né, o estado relaxado. Aí agora a gente vai ver então os tipos de fibras musculares. A gente tem dois principais tipos de fibras musculares, as do tipo 1 e as do tipo 2. As do tipo 2 é subdividida em tipos 2A e 2B, né? E aí, cada tipo de fibra, ela possui diferentes propriedades com certas características, né? A maioria dos músculos apresentam, né, os dois tipos de fibras musculares. O que faz com que o músculo apresente mais de um ou de outro é o tipo de atividade que ele faz, que a gente vai entender daqui a pouco. Então, a fibra muscular do tipo 1, ela tem uma aparência escura. E aí, por isso, ela é chamada de fibras vermelhas, né? Ela contém um grande número de mitocôndrias e alta concentração de mioglobina. A mioglobina, ela é uma hemoglobina muscular que armazena oxigênio. Então, as fibras musculares do tipo 1, elas são então oxidativas. Isso é, elas utilizam o oxigênio como fonte de energia, né? E aí elas também são chamadas de fibras de contração lenta, que é uma das características dela, né? E aí isso faz ela resistente ao cansaço, ou seja, à fadiga, tônicas, porque ela é para produzir movimento, ou oxidativas lentas, né? E aí, do ponto de vista biomecânico, elas vão depender do metabolismo, então, da energia aeróbica ou da energia oxidativa, né? Utilizando, então, o oxigênio como fonte de energia. As fibras do tipo 2 já têm uma aparência mais clara, né? Por quê? Porque ela contém poucas mitocôndrias e apenas quantidades mínimas de mioglobina, tá? Então, as fibras musculares do tipo 2, elas são divididas, né, em tipo 2A e tipo 2B. Ou seja, fibras de contração rápidas, mas depende do processo glicolítico anaeróbico ou dos processos oxidativos aeróbicos, né? Aí, as fibras do tipo 2, que também, né, podem ser chamadas fibras de contração rápidas, fibras básicas, fibras glicolíticas rápidas ou fibras glicolíticas oxidativas, né? Porque essas aqui, ela tem diâmetros maiores do que as fibras do tipo 1. Então, as fibras do tipo A são glicolíticas oxidativas, né? Então, ela tem característica tanto das fibras do tipo 2B quanto das fibras do tipo 1, né? Então, ela utiliza, né, como fonte de energia tanto o glicogênio quanto o oxigênio. E aí ela é chamada de fibras intermediárias, né? Alguns autores relatam que ela é uma fibra vermelha, enquanto outros relatam que ela é um tipo de fibra branca, que é o verdadeiro, tá? Os que falam que ela é fibra vermelha, a gente vai entender num desenho mais na frente,
né? É por causa do teor de mioglobina que ela tem, que é um pouco mais do que a do tipo 2B, deixando ela um pouco mais escura do que as fibras do tipo 2B, tá bom? Então, as fibras do tipo 2A podem parecer, né, com um tipo de fibra de transição, que é o que eu falei, intermediária, né? Entre as fibras do tipo 1, que são oxidativas lentas, e as fibras do tipo 2, que são glicolíticas rápidas, né? Então, ela possui características das duas. As fibras do tipo 2B, elas desenvolvem uma força de contração maior e complementam, né, e completam uma contração única em um tempo significativamente mais curto do que as do tipo 1. Então, ela não é para contrações por grande período de tempo, né? As fibras do tipo 2B, então, elas se cansam muito rapidamente, mais do que a do tipo 1, né? Que são inervadas por axônios, né, de diâmetros pequenos e nervo motor recrutados primeiro em contrações musculares. Então, quando eu vou produzir uma contração muscular, eu tenho uma sequência dessa contração. Primeiro eu contraio as fibras do tipo 1, depois as do tipo 2, né? Então, para que eu consiga requisitar fibras do tipo 2 numa cinesioterapia, eu preciso de uma carga muito grande para que o músculo, então, possa desenvolver uma grande quantidade de tensão para que eu possa requisitar esses tipos de fibra. Aqui, então, é só um resumo, né, que vocês vão poder ver depois, comparando os 3 tipos de fibras. E aí, todos os músculos humanos, como a gente viu, né, contêm proporções variadas dos diferentes tipos de fibras musculares. Aí a gente tem os músculos posturais, né, por exemplo, como o sóleo, como o eretor da coluna, que são músculos, né, que precisam ficar contraídos durante todo o dia para manter a minha postura, para me manter de pé, para me manter caminhando, né? Então, eles são músculos do tipo vermelho, né? Ou seja, músculos de fibras do tipo 1, né? Porque já pensou, se fadiga, e como é que eu vou ficar em pé, né? Enquanto os músculos envolvidos em grandes movimentos rápidos de explosão, então, por exemplo, eu vou carregar uma mesa, né? Por exemplo, aqui está usando como exemplo o bíceps braquial, eu vou usar principalmente as fibras do tipo 2, né? Porque eu preciso de força. E aí eu não dou conta de ficar levantando uma mesa durante 1 hora, enquanto eu dou conta de ficar caminhando por 1 hora, né? Então, ou seja, as fibras do tipo 1 fadigam menos e as fibras do tipo 2 fadigam com maior rapidez. A proporção das fibras musculares de contração rápida e contração lenta em determinado músculo pode variar, então, de um indivíduo para o outro, e vai depender muito do ritmo de vida que esse indivíduo tem, né? Do tipo de atividade que ele realiza. Apesar, então, da variação entre indivíduos, a proporção das fibras de contração lenta, né? Ela é alta em músculos de controle postural, né? Como os músculos aí do sóleo, por exemplo, que é composto de 85% de fibras lentas, e baixa em músculos em que o movimento é rápido e refinado, como exemplo aqui o orbicular do olho, né? Que precisa de movimentos rápidos para a gente piscar, que ele é composto então só de 10% de fibras vermelhas, tá bom? Então, de um modo geral, quanto mais fibras do tipo 1 há em um músculo, mais ele fornece estabilidade postural. E quanto mais fibras do tipo 2B que há nesse músculo, mais ele produz movimentos rápidos em curto período de tempo. Então, as fibras musculares, elas podem se adaptar conforme as exigências do dia a dia para a pessoa, né? Então, exemplo aqui, as fibras do tipo 2 são predominantes no nascimento, né?
Por quê? Porque durante o nascimento, o bebê ele não tem controle postural. Os movimentos dele são bruscos, né? São rápidos, né? Então, eles têm um número maior, né, de fibras do tipo 2 do que do tipo 1. E isso vai até mais ou menos uns 2 anos de idade. Conforme o bebê, então, vai, né, desenvolvendo, então, o controle postural, já dá conta de ficar sentado, já dá conta de caminhar, eu vou tendo, então, um aumento das fibras do tipo 1. E aí, quando a criança chega mais ou menos a 2 anos de idade, a composição corporal, né, do músculo dele, então, já é muito parecida de um adulto, né? Então, ela vai ter proporções aí de fibras do tipo 1 e do tipo 2, conforme as atividades que ela apresenta, tá? Eu tenho também, né, alteração durante o desenvolvimento e adaptação de fibras musculares, né, em crianças que apresentam deficiência de desenvolvimento, como aí, por exemplo, uma paralisia cerebral, tá? Em que às vezes eu vou ter alterações nessa quantidade de fibras do tipo 1 e do tipo 2. Então, os tipos de fibras, né, voltam a mudar com o envelhecimento. Isso vai resultar na diminuição, né, do número total de fibras do tipo 1 e também do número de fibras do tipo 2. E isso vai levar a uma atrofia seletiva das fibras do tipo 2, né, que são as fibras brancas, que é o que vai causar fraqueza muscular. Essas mudanças, então, associadas à idade, estão relacionadas, então, à redução do desempenho motor do idoso, né? À dificuldade do controle muscular, né? Do controle postural, problemas de coordenação e destreza, né? Diminuição dos movimentos ou diminuição das atividades, que a gente chama então de hipocinesia, e principalmente as quedas frequentes. Por isso é importante a prevenção disso com cinesioterapia, né? Então, os tipos de fibras musculares, então, pode mudar, né, de fibras de contração rápida para lenta, com exercícios ou estimulação elétrica, né? E também podem mudar com o desuso, né? Demonstrando, então, uma transformação na direção oposta, tá bom? Que é mudar das fibras de contração lenta para as fibras de contração rápida. Então, gente, a gente vai continuar, né, na próxima aula, na parte 3, tá bom? E aí, daqui a pouquinho, a gente conversa mais.